Olá, galera do sexto ano. Tô trazendo aqui mais uma aula para vocês. Dessa vez a nossa aula vai ser sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, certo? O MDC e o MMC. Aqui eu trago uma pequena piada, né? Que vocês já ouviram em sala de aula. O que o MMC fazia embaixo da escada, né? A imagem autoexplicativa. Vamos começar aqui, tá, pessoal? O máximo divisor comum nada mais é do que o maior divisor possível, que pode ser comum a dois ou mais números ao mesmo tempo, tá? E aí eu começo aqui, ó. Qual é o máximo divisor comum de 12 e 18? Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou resolver isso aqui de duas formas, tá? Então, primeiro modo eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui todos os divisores do 12, tá? Os divisores de 12, pessoal, vão ser 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12, certo? Agora eu vou colocar aqui, ó, os divisores de 18. Os números que dão para dividir o 18 de forma exata. A gente dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18, certo? Aí, o que é que seria o máximo divisor comum aqui, tá, pessoal? O máximo divisor comum seria o maior divisor que eles têm em comum. Primeiro vamos ver quais são os divisores que eles têm em comum. Ele tem o 1, é comum. Tem um 2, que é comum. Tem um 3, que é comum. E tem um 6, que é comum. Só que o máximo divisor comum entre eles, ó, vai ser quem, ó? O número 6. É o maior divisor comum entre eles, tá? Então, o máximo divisor comum de 12 e 18 é 6. Certo? Vou colocar aqui só o 6. Só que existe uma forma mais prática da gente encontrar os divisores de um número sem precisar listar todos os divisores. Tem um método que ele é mais prático, que eu vou chamar aqui de segundo modo. O segundo modo é o que a gente chama de fatoração simultânea. O que significa isso, professor? Significa você fatorar os dois ao mesmo tempo. 12 e 18, dá pra gente dividir por quanto? Por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Acho que vai tudo de azul, né? Pra ficar melhor. 12 dividido para 2 dá 6. 18 dividido por 2, 9. Observe que os dois, dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou circular. É um divisor comum aos dois. Agora, 6 e 9, dá pra gente dividir novamente por 2. 6 dividido para 2 dá 3. E o 9 não dá, repete. Observe que 3 e 9 só dá para dividir por 3 agora, ó. Aqui vai ficar 1, 9 dividido para 3, 3. Ou seja, observe que esse 3 aqui, ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, ele vai servir para o nosso MDC. Agora, ó, aqui só dá para dividir por 3. Vai dar 1 e 1. Certo? Quem é que vai ser o nosso MDC, Eduardo? Vai ser os números que dividiram todos ao mesmo tempo. No caso, o 2 e o 3. E 2 vezes 3 dá 6. Certo, pessoal? Então, calcular o MDC é basicamente fazer isso, ó. Vamos pegar aqui mais dois exemplos. Vou resolver aqui a letra A. 72 e 48. Você coloca aqui, ó, 72, 48. E aí vai fatorando, ó. Inicialmente dá para dividir por 2. 72 dividido para 2 dá 36. 48 dividido para 2, 24. Como dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou circular, que vai nos interessar. Aqui dá para dividir por 2 novamente. 36 dividido por 2 dá 18. 24 dividido por 2, 12. Novamente, ó, dividir os dois ao mesmo tempo, então eu vou circular. Agora aqui, ó, dá para dividir por 2 de novo. Isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 6. Novamente, dividir os dois ao mesmo tempo, então eu vou circular. 9 e 6 dá para dividir por 2.
9 não dá, repete. 6 dividido por 2, 3. Observe que o 2, ele só dividiu o 6, ele não deu para dividir o 9. Portanto, a gente não vai circular ele. Agora, 9 e 3, só dá para a gente dividir para 3. Ó. 9 dividido para 3, dá 3. E 3 dividido por 3, 1. Novamente, como dividir os dois ao mesmo tempo, a gente circula. E aqui, por fim, 3. 3 dividido para 3 dá 1 e 1. O que é que vai ser o MDC daqui, pessoal? Vai ser justamente a multiplicação desses números que a gente acabou de circular. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 8, 24. Então, o MDC desses dois números é 24, certo? Esse exemplo B aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, vocês tentem resolver esse exemplo aqui. Pause o vídeo agora, nesse momento. Tenta resolver, faz a continha. E quando você der play novamente, você vai ver o resultado e vai conferir se o resultado está correto ou não. Ó, pessoal, pronto. Já você terminou aí o seu cálculo. O MDC de 100, 80 e 30 é 10, tá? Porque os dois únicos números que dividiu todos ao mesmo tempo foi o 2 aqui e esse 5 aqui, ó, que dividiu todos ao mesmo tempo. Os demais não dividiu os três ao mesmo tempo. Portanto, o MDC é 10. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. O MDC de 16 e 25. Fazendo aqui o cálculo, ó, a gente vai ter, ó, 16 e 25. Aqui dá para dividir por 2, que vai dar 8. Aqui dá 25. Não circula, né? Porque não dividiu os dois ao mesmo tempo. Aqui vai dar por 2, que vai dar 4. Aqui dá 25. Vai dar por 2 novamente, que fica 2 aqui, continua 25. E por 2 aqui, que vai ficar 1. E aqui 25. O 25 só dá para dividir por 5, ó, que vai dar 5. E por fim, por 5, que vai dar 1 e 1. Observe, pessoal, que quando a gente não tem nenhum número em comum que divida os dois ao mesmo tempo, o MDC, nesse caso aqui, é igual a 1. Ou seja, o único número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo é o próprio 1, já que o 1 divide qualquer número. Então, pessoal, quando acontece isso aqui, quando o MDC dos números é igual a 1, a gente diz que eles são números primos entre si, certo? Então, são números primos entre si. Sempre que o MDC, vou colocar aqui, ó. Quando o MDC for igual a 1, a gente diz que eles são primos entre si, tá bom? Agora vamos falar de mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo possível que pode ser comum entre dois ou mais números ao mesmo tempo, certo? Vamos entender isso aqui, ó. Observe esse exemplo. Eu tenho qual o MMC de 6 e 8. Primeiro, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou listar os múltiplos de cada um deles, ó. Múltiplos de 6. E aqui eu vou listar os múltiplos de 8. O que é que seriam os múltiplos de 6, pessoal? É a multiplicação do 6 pelos números naturais. Se você pegar uma sequência, né, como se você fosse aumentando de 6 em 6. Primeiro, começando pelo 0, né, o 0 é múltiplo de todo número. Então, 6 vezes 0 dá 0. Aí, mais 6. Aí, vai aumentando de 6 em 6, ó. 12. Com mais 6, 18. Com mais 6, 24. Com mais 6, 30. Com mais 6, 36. E assim sucessivamente. Fazer o mesmo processo aqui com o 8. Começa pelo 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, 8. 8 com 8, 16. Com mais 8, 24. Com mais 8, 32. Com mais 8, 40. Com mais 8, 48. E assim sucessivamente, certo? Aí aqui, pessoal, tirando o 0, excluindo aqui o 0, qual é o menor múltiplo que eles têm em comum, ó? Quais são os múltiplos que eles têm em comum? Eles têm em comum aqui, ó,
o 24, não é isso? Então, de todos os múltiplos que a gente listou aqui, o menor múltiplo que eles têm em comum é exatamente o 24. Logo, o MMC de 6 e 8 é 24, certo? Ah, professor, mas tinha um método mais prático que esse? Tem. Como a gente fez anteriormente, é a fatoração simultânea. É só você pegar aqui, ó, 6 e 8, fazer uma fatoração simultânea. Dá para dividir por 2, que vai dar 3, aqui vai dar 4. Dá para dividir por 2, aqui permanece 3, aqui fica 2. Dá para dividir por 2, aqui fica 1, aqui fica 3. E esse 3 só dá para dividir pelo próprio 3, aqui fica 1 e 1. O MMC, pessoal, diferentemente do MDC, que era apenas os números que dividiam os dois ao mesmo tempo, aqui todos esses números vão corresponder ao nosso MMC. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Resolvendo isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. O resultado que a gente já havia encontrado. Bem mais prático, né, gente? Vamos aqui para um exemplo, ó. Eu tenho dois MMCs aqui, ó. Primeiro, o MMC de 20 e 30. Vamos calcular, ó. 20 e 30. Aqui dá para dividir por 2, que fica 10, que fica 15. Dá para dividir por 2, que fica 5, que fica 15. O 15 dá para dividir por 3. Sempre você vai tentando fatorar pelo menor número possível, tá? Dos números primos. 2, 3, 5, 7, por aí vai. 5 não dá para dividir para 3, repete o 5. 15 dividido para 3, 5. E aqui dá para dividir pelo próprio 5, que vai dar 1 e 1. Então, o MMC, pessoal, vai ser toda essa multiplicação aqui, ó. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, certo? Para multiplicar aqui, ó, vou multiplicar primeiro, ó, 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 5, 10, né? Ó, se eu multiplicar esses dois caras, vai dar 6, e se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5, vai dar 10, e 6 vezes 10 é igual a 60. Então, ó, o MMC desses dois números aqui vai ser 60, tá? Novamente, vou deixar o exemplo aqui do lado para vocês tentarem resolver. Pause o vídeo, tente resolver, faça bem direitinho os cálculos e quando você voltar, aí já vai estar resolvidozinho, você confere se você acertou ou não. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acertar e entender. Tá aqui a fatoração de 10, 24 e 36. E o MMC desses três números é 360. Agora vamos resolver algumas questões relacionadas ao conteúdo. Primeira questão do exercício diz o seguinte, ó. Seja x igual a MMC de 40 e 96 e y o MDC de 90 ou de 40 e 96. Determine o valor de x menos y. Vamos lá, tá, pessoal? Basicamente, ele diz que x é o resultado desse MMC aqui e y é o resultado desse MDC aqui, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Observe que ele foi generoso, os números são iguais. Então, no único cálculo, você consegue achar tanto o MMC como o MDC. É o que eu vou fazer aqui, ó. Então, vou botar aqui, ó, 40 e 96. Qual é a diferença, Eduardo? Que no MDC a gente vai circular os que forem comuns. E os que não forem comuns, vai valer todos para o nosso MMC. Começando aqui, dá para dividir inicialmente por quanto? Ó? Por 2. Os dois números são pares, então vai dar para a gente dividir por 2. Certo? Que vai ficar 20, que vai ficar 48. Observe que o 2 dividiu os dois ao mesmo tempo, então vai fazer parte do nosso MDC. Agora aqui, ó, dá para dividir por 2 novamente, ó. 20 dividido para 2 dá 10, 48 dividido para 2 dá 24. Novamente, ó, esse 2 dividiu ambos ao mesmo tempo, então circula. Aqui dá para dividir por 2 novamente,
10 dividido para 2 dá 5. 24 dividido para 2, 12. Então, novamente, ó, circula. Aqui dá para dividir por 2, aqui vai dar 6, aqui permanece 5. Dá para dividir por 2, que vai dar 3, e aqui permanece 5. Aqui dá para dividir por 3. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, para caber aqui no espaço. Por 3 aqui fica 1, que permanece 5. E aqui dá para dividir por 5, né? Fica 1 e 1. Então, pessoal, o MDC, a gente já vê aqui claramente o que vai ser, ó. O MDC vai ser igual a isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o MDC, a gente já achou que é 8. Ou seja, o valor de Y é igual a 8. Falta achar o valor de X, né? O X é o MMC. Então, qual vai ser o MMC aqui, ó? Vamos lá. Observe que o 2 aqui, ele está se repetindo um total de 5 vezes. Então, a gente pode escrever assim, ó. 2 elevado a 5 vezes. O 3 se repete uma vez e o 5 se repete uma vez. Resolvendo tudo isso aqui, ó, a gente vai ter 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Então, vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, vai ficar 32 vezes... Quanto é que vai dar aqui, ó? 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 32 vezes 15. Vou fazer aqui a continha, ó. 15 vezes 32. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com 1, 16. Agora, multiplicando aqui o 1, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somando tudo aqui, ó. Que vai ficar 0. 6 com 2, 8. 4. 480. Ó. Então, o valor de X é igual a 480. A gente tem nossos dois números, né? O que é que ele quer que a gente calcule? X menos Y. Ou seja, eu vou pegar X menos Y. Qual é o valor de X? Ó? 480. E o valor do Y? 8. 480 menos 8 dá 472. Então, a nossa resposta, 472. Espero que tenham compreendido essa questão, certo? Já aviso que vai ter uma similar na prova. Vamos agora para a próxima questão. Um comerciante comprou 320 litros de leite, 140 de suco. Deixa eu sublinhar aqui as informações. Esse aqui de leite, esse aqui é suco e 250 litros de água. Ele deseja colocar essas bebidas sem misturá-las em recipientes menores, porém iguais, e na maior quantidade possível em cada uma. Qual deverá ser a capacidade de recipiente, a capacidade de cada recipiente e quantas unidades? Então, ele está pedindo aqui duas informações para a gente, tá, pessoal? Ó, aqui nós temos o leite, o suco e a água. Ele quer saber a capacidade de cada recipiente e quantas unidades serão necessárias. Ó, pessoal, como ele quer pegar esses três produtos aqui e dividir em quantidades iguais e na maior quantidade possível, sempre que uma questão falar assim, dividir em quantidades iguais, na maior capacidade possível, o que é que ela vai estar se referindo, pessoal? Ela vai estar se referindo a MDC, certo? Quando ele falar que quer dividir uma coisa em diversas partes, em partes iguais, para saber o número de recipiente, então ele quer saber nada mais do que o MDC, certo? Então, para a gente saber a capacidade dos recipientes, o maior recipiente possível que dê para a gente dividir esses produtos, a gente vai calcular o MDC entre eles, tá? Então,
Então, a gente vai ter aqui, ó, 320, 140 e 250. Então, vamos fatorar. Certo? Dividindo isso aqui, dá para dividir por 2. 320 dividido por 2 dá 160. 140 dividido por 2 dá 70. E 250 dividido por 2 dá 125. Certo? Agora, isso aqui dá para dividir. Observe que esse 2 dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, vai interessar para a gente. Vamos circular. Agora, dividindo novamente por 2, aqui vai dar 80, aqui vai dar 35, e aqui vai dar, continua, 125. Observe que não dividiu os 3, então não circula. Dá para dividir de novo por 2, vai dar 40, permanece 35, permanece 125. Por 2, que vai dar 20, permanece 35, permanece 125. Por 2 novamente, vai dar 10, 35, 125. Por 2. Eu sei que o processo, pessoal, parece um pouco cansativo. De fato é. Mas é importante que vocês não tirem o foco, né, na hora que estiver dividindo. Pronto. Terminamos as divisões por 2. Agora, aqui só vai dividir por 5, né? Ó. 5 dividido para 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. E 125 dividido para 5 dá 25. Observe que o 5 dividiu os 3 ao mesmo tempo. Ó. Então, pessoal, como a gente está calculando o MDC, e eu já cheguei em um dos números, eu já fatorei por completo, ou seja, qualquer número que eu for dividindo aqui, ele não vai dividir os 3 ao mesmo tempo, certo? Porque o 320 eu já fatorei por completo. Tá aqui ele, chegou em 1. Então, qualquer número que eu for dividindo aqui, que eu for colocando aqui, ele nunca vai mais dividir os 3 ao mesmo tempo. Ele pode dividir no máximo os 2. Então, a gente pode parar por aqui, certo? O nosso MDC aqui, ó. Nosso MDC dos números 320, 140 e 250 vai ser igual a 10, certo? Ou seja, a capacidade do recipiente vai ter que ser no mínimo 10 litros, porque aí vai dar para colocar, dividir todos eles ao mesmo tempo por 10. Ou seja, a capacidade vai ter que ser de 10 litros. Isso aqui vai ser a nossa capacidade, ó. Ou seja, a quantidade de líquido que cabe em cada um dos recipientes. Então, 10 litros. Certo? Isso aqui vai ser a capacidade do recipiente. Só que ele quer saber quantas unidades vão ser necessárias, tá? Pessoal, para a gente saber quantas unidades vão ser necessárias, é só a gente fazer o quê? Ó? A gente poderia somar tudo e dividir por 10. Ou a gente pode fazer individual, certo? Vou fazer individual. Vou pegar aqui a quantidade de leite, ó. 320 litros de leite dividido por 10, que é a quantidade de litros que vai caber em cada recipiente. Pessoal, sempre que você tiver uma divisão assim, que tiver 0 no divisor e no dividendo, você pode cancelar esse 0. E aí ficou quanto? 32 dividido para 1 dá 32. Que vai dar 32 sobra 0. Então, aqui eu vou precisar de 32 recipientes. Dividindo, ó, o 140 por 10. 140 dividido para 10. A gente pode fazer o mesmo caso, ó. Fica 14 dividindo para 1, que dá 14. Que dá 0. E a gente divide o 250, ó. 250 dividido por 10 litros, que é a capacidade. Cancela também um 0. 25 dividido para 1 dá 25. Ou seja, aqui a gente vai precisar de 32 recipientes, aqui de 14, aqui de 25. Então, agora é só a gente somar. 32 mais 14 mais 25. 2 com 4, 6. 6 com 5, 11. Vai 1.
1 mais 3, 4. Com mais 1, 5. Com mais 2, 7. Então, vão ser necessários 71 recipientes. Certo? Então, a resposta, as duas respostas que a gente queria, a primeira era 10 litros, a capacidade de cada recipiente, e vão ser necessários 71 recipientes. Vamos para a próxima questão. Em uma corrida, em uma pista circular, sabe-se que ele dá aqui algumas informações, tá? O primeiro corredor completa cada volta em 18 minutos, o segundo completa uma volta em 24 minutos e o terceiro uma volta em 30 minutos. Após quantos minutos do início da corrida, os três se encontrarão na pista? Pessoal, sempre que você pegar uma questão que falar assim, após quanto tempo eles se encontrarão, ou então a palavra assim, vão se ver, após quanto tempo ele vai tomar uma medicação novamente, os três ao mesmo tempo. Sempre que falar nesse tipo de situação, está se referindo aqui a MMC, certo? Porque é um múltiplo comum. A gente quer saber em que momento eles vão se encontrar os três a partir dessas informações aqui. Então, para a gente fazer isso, é só calcular o MMC desses três números, ó. MMC de 18, 24 e 30, certo? Vamos fazer isso aqui, ó. 18, 24 e 30. Dá para dividir por 2, aqui vai dar 9. Aqui vai dar 12. E aqui vai dar 15. Agora, dá para dividir por 2 novamente, ó. O 9 não dá, repete. 12 dividido para 2, 6. E o 15 não dá, repete. Dá para dividir por 2 novamente. Repete o 9. 6 dividido para 2, 3. Que dá 15, ó. Agora, dá para a gente dividir para 3, ó. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Aqui vai dar para dividir por 3 novamente, que fica 1, 1 e 5. E o 5 só dá para dividir por ele mesmo. Vai ficar 1, 1 e 1. Certo? Então, o MMC vai ser tudo isso aqui, ó. Observe que o 2 aqui, ó, ele se repete 3 vezes. Então, posso escrever 2 elevado a 3. O 3 se repete 2 vezes. Então, 3 elevado a 2 vezes 5. Certo? Vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Primeiro, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, vai ficar 8 vezes. 3 elevado a 2, ó, esse cara aqui, ó, é 3 vezes 3, que vai dar 9. E, por fim, 5. Multiplicando esses três caras, pessoal, 8 vezes 9 vezes 5, a gente vai achar 360. 8 vezes 9 dá 72, né? 5 vezes 72. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35. 1, 36. Então, vai dar 360. Então, esses caras vão se encontrar após 360 minutos. Tá aqui. 360 minutos. Espero que tenham compreendido. Vamos aqui para a próxima questão, tá, pessoal? Terminamos essa, vamos aqui para a próxima. 2 rolos de uma corda, um de 280 metros e outro de 320 de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior comprimento possível. Pessoal, quando falar, sempre que falar dividir algo, cortar algo no maior tamanho possível, a gente vai estar se referindo, pessoal, a MDC. Certo, pessoal? Então, quanto vai medir cada pedacinho? Então, vamos lá, vamos ver qual é o maior tamanho possível que a gente consegue dividir
esses dois valores, tá certo? Então vamos calcular aqui o nosso MDC, ó. 280 e 320. 280 e 320 dá para dividir por 2. 280 dividido por 2 dá 140. 320 dividido por 2 dá 160. Aqui dá para dividir. Como dividir os dois ao mesmo tempo, né? Ó, circula. 140, agora dividido por 2, 70. 160 dividido por 2, 80. Então, circula também. Próximo, divide por 2 novamente. 35. E aqui, 40. Novamente, circula, que dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui, por 2, 35 não dá, repete. 40 dividido por 2, 20. Não vai circular, tá? Porque não dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui dá por 2 de novo, que vai dar 10 aqui, 35. Aqui dá para dividir por 2 novamente, que vai ficar 5 aqui, 35. Agora, pessoal, ó, dá para dividir por 5. Ó. 35 dividido por 5 dá 7. E 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, dividir os dois ao mesmo tempo. Aí é aquele caso que eu expliquei, ó. Observe que um dos números a gente já finalizou a fatoração. Então, qualquer número que eu colocar aqui, ele já não vai mais ser MDC desses dois números, certo? Porque só vai dividir um ao mesmo tempo. Então, pessoal, o nosso MDC, ele vai ser quem, ó? Ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, tá? Multiplicando aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, pessoal, quanto vai medir cada pedaço? Ó? Cada pedaço vai medir 40 metros. Certo? Cada pedacinho vai medir 40 metros. Quantos pedaços serão obtidos? Aí é o mesmo caso, tá, pessoal, que a gente fez anteriormente. Se eu vou pegar todo esse tanto aqui de corda, se eu vou pegar todo esse tanto de corda e vou dividir em pedaços de 40 metros, se a gente dividir isso aqui tudo por 40, a gente vai encontrar a quantidade de pedacinhos que a gente vai obter. Então, eu vou fazer assim, ó. Pegando a corda de 280 metros e dividindo por 40, vamos ver quantos pedacinhos vai dar. Aqui dá para cortar esse 0 com esse 0. Sobrou para a gente 28 dividido para 4, que vai dar 7. 4 vezes 7 dá 28. 28 menos 28, 0. Então, essa cordinha aqui, ó, a gente vai ter 7 pedaços. A de 280 metros. Agora, vamos fazer o mesmo processo para a corda de 320 metros. Certo? Que dá para cortar um 0 com um 0. 32 dividido para 4, 8. 8 vezes 4 dá 32, então sobra 0. Então, pessoal, observe que aqui eu vou conseguir 8 pedaços. Então, o total de pedaços que a gente vai ter, ó, eu vou ter 7 pedaços da corda de 280 metros e 8 pedaços da corda de 320 metros. Ou seja, eu vou ter um total de 15 pedaços de corda. Certo? Espero que tenham entendido. Nossa aula vai ficando por aqui, tá, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham tirado as suas dúvidas. Qualquer coisa, fique à vontade para me procurar. E eu vou estar compartilhando essas anotações com vocês, tá? Então, um abraço e até a próxima aula.